Salve, salve, sétimo ano. E aí, estamos de volta. Terceira aula da gente, essa falando sobre vírus especificamente. Eu já tinha falado sobre os grupos de organismos e a gente vai ver algumas peculiaridades, particularidades do vírus. Lembrando que essa é a nossa terceira aula virtual. Vocês já tiveram duas outras aulas que estão no YouTube também, que vocês devem dar uma olhada. Inclusive, eu percebi que a primeira, poucos alunos, ou quase nenhum, observou, acho que não entenderam como é que funcionava o esquema, né? Mas agora vocês sabem que tem que assistir ao vídeo. A atividade de hoje tem a ver com o conteúdo da semana passada. Vírus, eu vou abordar na semana que vem e assim por diante. Sempre vai ter essa diferençazinha de vocês assistirem a aula hoje. Claro, vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, porque o vídeo está salvo. E aí vocês vão ter a oportunidade de fazer atividade sobre isso na semana que vem. Então hoje, a atividade de hoje, lá no WhatsApp, está relacionada às teorias da origem da vida, ok? E hoje, esse conteúdo de vírus, eu vou fazer indagações sobre ele na semana que vem. Alguma dúvida até aí? Eu imagino que não, né? Vamos começar falando das características gerais dos vírus. Então assim, gente, primeiro vocês têm que compreender que os vírus, eles têm, deixa eu diminuir aqui a minha imagem, né? Faltou pouco para eu cortar aqui agora, mas vamos lá. Vou dar uma diminuída assim aqui. Características essenciais dos vírus, né? Primeiro, pelo próprio significado da palavra, você já consegue perceber que o vírus não está aí de brincadeira. Para ele ser, deixa eu fazer com que a imagem pare de balançar aqui. Para ele ser denominado de vírus, que significa veneno, significa dizer que boa coisa ele não é, certo? Então todos os vírus se caracterizam pela questão de serem parasitas, vocês vão ver no próximo slide. Então basicamente é o seguinte, eles são extremamente pequenos, não dá para visualizar ao microscópio convencional, né? Eles se caracterizam por não ter metabolismo próprio, né? Vocês vão ver também que o fato de eles terem essa dimensão muito pequena dificultou o conhecimento dos vírus, até que se criou na década de 1930 o microscópio eletrônico, que foi capaz de trazer as imagens que a gente tem dos vírus como a gente conhece hoje. Então, as primeiras imagens dos vírus vieram com o advento do microscópio eletrônico, não é um microscópio comum, vocês vão ver no fim desses slides aí. E são essas imagens obtidas, é necessário um processo de preparação do material muito delicado. Tem gente que pensa que microscópio é igual binóculo, que você coloca assim, a amostra está ali embaixo, eu comecei a olhar daqui, pronto. Não é bem assim. Existe uma preparação muito complexa do material que vai ser observado ao microscópio. Então são essas imagens aí, eu estou fazendo uma comparação nesse slide com desenhos que representam esses vírus, tá? Então esse último aí para mim parece mais um Minecraft aí. Bom, o vírus atual, o vírus que está tão em voga, que está sendo falado atualmente, que é o coronavírus, ele tem esse nome em função de um desenho que tem um formato esférico e que tem essa, como é que eu diria, essa cobertura em volta dele, que alguém disse que lembraria uma coroa, pelo fato de ter essa semelhança com coroa, corona, tá? Então, tá aí o nosso grande vilão atualmente, que está fazendo com que a gente fique separado. Essa imagem aí, evidentemente que ela foi colorida em computação gráfica, tá certo? Bom, características dos vírus, deixa eu puxar minha carinha para o outro lado. Bom, primeiro, essa questão de só conseguir se replicar dentro da célula. Ou seja, por isso eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, porque só fazem isso dentro da célula. E fora da célula, como é que eles ficam? Por que a gente pega o vírus? Por que a gente tem que lavar as mãos, etc. e tal? O vírus ele está no ambiente de maneira inerte, paradinho lá, quieto na dele, não faz nada com ninguém. Também não se reproduz, fica lá no canto dele. Quando a gente tem contato com ele no ambiente e traz de volta para o organismo da gente, aí termina que a gente vai se infectar, né?
Por que ele não é considerado ser vivo, né? Veja que aí o segundo tópico é justamente não considerado como ser vivo. Justamente porque ele não tem a estrutura de célula, como todos os seres vivos têm. Nós, os vermes, as plantas, as bactérias, todos temos uma estrutura celular, o vírus não. Eu já falei sobre isso na aula, então se vocês recapitularem, lembrarem disso, tudo que a gente está vendo nessas aulas iniciais é justamente um review, uma revisão do que a gente já colocou antes. Então, em tese, não teria nada de novo aí não, para vocês não. Né? E como eu já tinha mencionado antes, em relação ao microscópio comum, não dá para ver essas imagens que estão aí, tá certo? Essas imagens são obtidas a partir de microscópio eletrônico. Então, assim, eles, para poder se desenvolver, eles precisam parasitar algum tipo de célula, mas não necessariamente a célula humana, não. Existe uma especificidade. Aquele vírus que parasita o ser humano, ele tende a ser específico do ser humano ou, no máximo, de algum tipo de organismo que tenha semelhanças com o ser humano. Vou citar um exemplo, o vírus da raiva. Né? Ele nos parasita, ele também parasita o cachorro, o gato, o pombo, por exemplo. Né? Ah, professor, e desde quando a gente é semelhante ao cachorro? Desde quando a gente é semelhante ao pombo? Muito semelhante, a gente vai ver isso quando estudar cada grupo isoladamente. A gente tem coração, a gente tem sangue, a gente tem ossos. E essas são semelhanças muito importantes. Bom, composição estrutural do vírus. Cápsula de proteína e dentro dela, que seria a parte aí em roxo, né, dentro dela um material genético. Essa cápsula de proteína é chamada de capsídio, tá certo? Esse material genético pode ser DNA, pode ser RNA. Professor, mas qual a diferença de DNA e RNA? Bom, numa aula sobre vírus, fica meio difícil de eu explicar detalhadamente a diferença. Mas vamos pensar da seguinte maneira. Para poder eu me reproduzir, eu não vou nem falar de reproduzir, me regenerar, vou citar um exemplo. Né? Você sofre um corte, um arranhão, e a sua pele se refaz, ela se regenera. Aquelas células que foram destruídas, vão-se embora. As que ficaram vão se multiplicar e formar novas células. Mas isso só é possível porque dentro de cada uma das células a gente tem uma espécie de instrução para que a célula nova seja igual à que morreu. Esse é o nosso DNA. E esse DNA, primeiro, eu tenho que multiplicar ele. Então o RNA ele meio que serve para isso. Não é bem isso ao pé da letra, não. Mas eu só quero que vocês entendam que a gente precisa ter os dois. Porque primeiro, para duplicar as células, eu tenho que duplicar o meu material genético. E eu só faço isso se eu tiver uma espécie de forma, um comando para fazer isso. Ok? Vírus não tem isso. Eles entram na nossa célula para roubar o nosso DNA, como vocês vão ver na ilustração em breve, tá? Para conseguir fazer esse tipo de processo. Aqui uma ilustração mais aberta para vocês identificarem a estrutura dos vírus, tá? Então, o ácido nucleico é o material genético, DNA ou RNA. Capsídio é a cápsula de proteção desse material genético. Alguns vírus têm esse envelope em volta. Claro que se eu tenho um envelope, é um vírus mais resistente, é um vírus mais protegido. E esses peplômeros aí, que essa estrutura é muito parecida com a do coronavírus, tá bom? Então, esses peplômeros aí é uma espécie de garra que serve para que o vírus tenha mais facilidade de se atracar na célula. Eu fico devendo para vocês uma animação sobre isso, tá? Vou ver se eu acho o link e coloco no grupo para vocês. Bom, e aí como é que esse vírus entra na célula? Vamos fazer de conta que essa linha horizontal aí seria o limite da célula, parte de fora, parte de dentro. Então, o vírus chega, ele pode entrar meio que afundando na membrana da célula, chega lá dentro, ele estoura e solta o material genético dele, tá? Ele pode entrar na célula e simplesmente soltar apenas o material genético sem precisar estourar. Então, observem que os desenhos são semelhantes aí. A diferença é que não se detenham muito nesses termos, não. Eu só quero que vocês façam aí nessa ilustração uma comparação dos desenhos, tá? Para que vocês entendam como é que o vírus pode entrar na célula e, naturalmente, deixar o seu material genético.
O que interessa dessa ilustração, que vocês devem perceber, é que a partezinha vermelha é o material genético do vírus. É ele que não deveria entrar na célula, mas fazer o quê, né? São modelos aí, formas diferentes de o vírus entrar na célula com o seu material genético. Quando esse material genético está na célula, o que vai acontecer? Ele vai se replicar, mas ele não consegue se replicar sozinho. Então ele encaixa dentro do material genético da célula, ou seja, vamos fazer de conta que esse desenho que está aí no fim do slide, essa linha horizontal, é o meu material genético. Essa parte amarela seria o material genético do vírus. Então é como se ele fosse um elo de corrente que entra na minha corrente. Para quê? Para junto com ela se duplicar. Então quando eu dobrar o meu material genético, que a gente faz isso o tempo todo, porque a gente perde células o tempo todo e recupera novas células o tempo todo, ele vai duplicar o material genético dele. Triplicar, quadruplicar, e assim vai. E aí esse vírus ele vai se espalhar dentro do meu organismo, infectar novas células, se procriar, se replicar, perdão, de novo, né? E aí a tendência vai ser a gente ter a chamada infecção viral. Né? Por falar em infecção viral, o pessoal confunde. Ah, fulano está com a virose. Sim, qual? Qual virose? Então, várias doenças são causadas por vírus, né? Então, o que vocês precisam entender sobre as viroses é que o tratamento é um negócio meio complicado. Então, cuidado com o que vocês estão vendo por aí, quando alguém diz que determinado tipo de remédio previne do coronavírus. Tem boquinha não, viu? Vamos lembrar que não tem essa história, não. Não há estudo clínico que comprove que... Vou citar alguns medicamentos aqui que vocês talvez já tenham ouvido falar. Ivermectina, por exemplo, tenha alguma função de prevenção contra o coronavírus. Gente, pelo amor de Deus. Assim, você pode ter até a opinião que você quiser, sabe? Mas, por mais que uma pessoa andando de moto sem capacete, ela possa sobreviver, mas ninguém vem dizer que com capacete a pessoa não fica mais segura não, porque ela fica muito mais segura. Eu estou aqui de prova, vocês sabem bem, certo? Então, gente, mesmo que você não concorde tanto com o que está sendo veiculado por aí, pelo menos faça o básico, que é evitar o contato com o vírus com um cuidado simples de higiene. Simples, cuidados simples de higiene. Lavar a mão, ou seja, sua mão tem que estar sempre limpa, certo? Você tem que estar protegido de máscara se você for para a rua. É óbvio que com máscara eu tenho menos chance do que sem máscara, gente. Isso aí é óbvio, tá? E outra coisa que eu estou justificando a questão dos medicamentos que eu falei anteriormente, né? Ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, meu Deus do céu, antibióticos, remédio para verme, eles não são eficientes no tratamento de doenças virais, não, gente. E tem a questão do efeito colateral, que é você tomar o remédio e ter uma piora de outra coisa. Não tem aquela história da propaganda da dengue, que diz assim, esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue? Lembra que eu já falei isso na sala de aula? Por que aquele medicamento, se é remédio, como é que ele não deve ser usado quando a pessoa está com dengue? Porque pode dar hemorragia, a pessoa pode morrer de hemorragia. Então, esses remédios que o pessoal está querendo dizer que servem para tratar o coronavírus, eles podem dar outro tipo de problema. E esse outro tipo de problema pode matar a pessoa. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que fulano usou e tal. Não aconteceu nada. Sorte. Sorte dele que não aconteceu nada, porque ele não tinha controle nenhum sobre isso. Tá certo? Então, gente, remédio para doença viral é você ficar repousando e, se você tiver uma complicação maior, ir ao médico, principalmente o coronavírus. Alguns exemplos de doenças causadas por vírus, tá? Então, assim, às vezes a gente confunde com infecção causada por bactéria. AIDS, né, transmitida via relação sexual ou transfusão de sangue, mas hoje em dia a transfusão de sangue é uma coisa tão segura que assim, é muito complicado você pensar que você vai pegar AIDS com transfusão de sangue. É relação sexual, sabe? Uso de compartilhamento de seringa, material, uso de droga, sabe?
infelizmente, né? Mas Covid-19 a gente tem que falar, dengue está perto da gente, gripe está perto da gente, febre amarela está perto da gente, tá? Algumas são perigosas, podem até matar, ok? Bom, e aí a ilustração que eu tinha falado do microscópio. Vocês estão vendo o microscópio aí em cima da mesa? Estão vendo aí? Não estão vendo o microscópio. Gente, o microscópio é somente isso aí, tudinho. Tudo que está em cima da bancada aí faz parte do microscópio. Então, essa besteirinha aqui, ó, é o microscópio. E a imagem produzida por ele vai para o computador, onde ela é devidamente tratada por programas de computação específicos para poder se dar uma visão mais detalhada do que é um vírus. Fiquei devendo também uma imagem do vírus em 3D para vocês. Mas se você botar vírus 3D no YouTube, por exemplo, você vai ter uma série de imagens e animações sobre como é o vírus. Ok? Gente, finalizando a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês o seguinte, reforçar, na verdade, para vocês o seguinte. Nós ainda não estamos livres desse danado, desse coronavírus, certo? O pessoal está indo para a rua, o pessoal está mais relaxado, mas a gente está no momento mais crítico para quem não pegou a doença, de adquiri-la. Professor, eu conheço fulano, beltrano, cicrano, que pegaram e não aconteceu nada com eles. Tá bom, eu também conheço, tá? Eu conheço pessoas, inclusive meu cunhado, por exemplo, ele adquiriu, foi para o médico, ficou em casa de repouso, não teve nada, não precisou nem tomar analgésico ele. E tem também o pai de um amigo nosso lá do futebol que eu costumava jogar, que veio a falecer por conta do coronavírus. Ah, era porque ele era velho. Sim, gente, mas meu cunhado, que é novo, assim, mais ou menos também, né? Não é tão novo assim, mas ele tem contato com pessoas idosas. Então, mesmo ele não tendo nada, ele provavelmente pode ter passado para alguém se ele não teve cuidado. E aí, como é que é? E se essa pessoa é uma pessoa da tua família? Eu já tinha falado sobre isso também, que a gente passou de 2 milhões de infectados, a gente passou essa semana no Brasil. A gente vai chegar em 100 mil mortos em breve. 100 mil mortos numa população de 220 milhões é nada, né? É nada. Mas um morto na tua família não é muita coisa, não? Imagine se fosse na tua família. Se já não foi, porque eu estou gravando esse vídeo para os alunos da escola, ou seja, vamos botar aí quantos alunos do 7º ano a gente tem? Né? Será que na família de cada um deles não aconteceu nada? A gente já pode ter alguma notícia triste por trás desse vídeo também, né? Na família de alguém. E aí a gente tem que sentir, a gente tem que fazer a nossa parte. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e aguardem as informações sobre essa aula no aplicativo, beleza? Tchauzinho, até a próxima.